Oi, meus amores. Vamos fazer o nosso consultório juntos? O seu programa de toda semana, aquele programa que eu chamo de terapêutico. Para você ter a oportunidade de pensar na vida, pensar em você, pensar nos seus relacionamentos, na família, no trabalho, na sua espiritualidade, tudo que envolve você e o seu bem-estar, passa por aqui no consultório de família. E hoje nós vamos falar sobre força emocional e os papéis que a gente exerce na vida. A gente vai precisar desenvolver força emocional para enfrentar as fases da vida, mas se dando conta de que pode ser que em algum momento nós tenhamos que reconhecer que estamos exercendo um papel equivocado. Pode ser que você, adulto, adulta, esteja ainda no papel infantil, sabia? Pode ser que você, esposa, não esteja ocupando o lugar de esposa, mulher. Pode ser que você, o marido, não esteja ocupando verdadeiramente esse lugar de marido ou de pai, ela de mãe. Que será o papel aí que você está exercendo na vida em todos os sentidos e especialmente na família? Mas, enfim, são perguntas iniciais e eu quero, ao longo do programa, elaborar esse tema. E eu sempre fico muito feliz e na expectativa de que você vai aproveitar muito bem tudo que for entregue aqui para você hoje com muito carinho, como sempre fazemos. Eu gosto que você tenha um caderno, uma caneta, algo assim para você ir anotando enquanto escuta, enquanto assiste. Pode ser o seu bloco de notas aí, mas é que escrever tem uma outra força, tem um outro significado de armazenar conhecimento. Mas enfim, se você só me escutar e escutar o meu convidado de hoje, guardar aí para pôr em prática desde agora o que for aprendido, eu já ficarei feliz e muito grata a Deus pela oportunidade. Combinado em sim? Então vamos fazer o nosso programa juntinhos. Meu convidado de hoje já esteve no programa outras vezes. Ele é mestre em psicologia, é estrategista comportamental. Ele tem um trabalho muito bonito e eu acompanho de perto com muitas pessoas, menos de perto do que eu deveria, mas acompanho, sei histórias de pessoas que passam pelo seu trabalho e formação e têm saído dali com resultados excelentes. Ele também é compositor, é cantor, isso nas horas vagas, mas é profissional. Bem-vindo, Fernando Rochael, tudo bem? Olá, querida, que alegria estar aqui com você hoje, muito obrigado pelo seu convite. Obrigada. É uma alegria também estar com você que está nos assistindo aí, que bom que você está aqui com a gente também. Que ótimo! O que você me diz do tema de hoje? Exercer o papel certo é mais ou menos você ser a engrenagem no lugar certo. Toda engrenagem no lugar certo funciona melhor. Quando você pega a engrenagem e coloca ela no lugar errado, vai quebrar, vai travar, vai estar... né? Você pode estar no lugar ali que você quiser estar, mas quando você não está no seu lugar, acaba não funcionando muito bem. Então, quando a gente fala de papel, é como se a gente falasse de uma peça teatral, em que cada ator tem o seu papel e executa o seu papel ali. Então, se você colocar o Romeu fazendo papel de Julieta, não vai dar certo. Não. Né? A Julieta fazendo papel de Romeu também não vai dar certo. Se colocar o astronauta num filme de faroeste, também não vai dar Não certo. faz sentido. Cada um, quando exerce o seu papel no lugar certo, as coisas acontecem melhor, os resultados também chegam muito melhores na vida. Vamos exemplificar então? Vamos pensar aqui numa família. Que papéis podem ser desorganizados numa família? E, obviamente, a seguir nós vamos pensar como é que se organiza. Mas vamos pensar no indivíduo em família, como ele precisa se dar conta se está ou não exercendo o papel certo. Tá, a gente pode falar de papel na família e na vida pessoal mesmo. O indivíduo, né? No indivíduo. Ok. Então, primeiro na família. A gente pensar no papel do homem, no casamento, ele tem um papel de ir à frente. Como o Cristo era a cabeça e ia à frente, ele se deu a vida para morrer, ele vai à frente para morrer, né? Ele vai à frente para poder dar a vida. Ele vai à frente porque a família é mais importante, nesse caso. A esposa é mais importante, por isso que ele dá a vida. Algumas pessoas, a sociedade, deturpou esse papel, colocando o homem como cabeça, aquele que usurpa, que oprime, que vocês são meus, né? Fazem o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Aí usa aquele termo, né, do casamento, você é minha. Não, para dizer, eu sou de Deus, ela é de Deus, e ao casarmos, continuamos sendo de Deus, sendo um parte do outro, tipo, meu braço é parte desse.
mas minha esposa não é minha propriedade, é propriedade do Eterno, assim como eu também sou. É. Né? Então, mas no meu papel de marido, eu tenho esse papel que é aquele que vai à frente para dar a vida. E quem vai à frente também leva mais pancada. Mais pancada, né? Então, Fica mais exposto. Né? A exatamente. cabeça fica mais A cabeça, exposta. exatamente. Então, assim, a mulher que está sob a missão daquele que vai à frente para morrer por ela é uma outra coisa. Exato. Diferente daquela do papel do homem que subjuga, que oprime, que esmaga, que eu sou o cabeça e vocês me obedecem. Quer dizer, coloca a mulher também no papel de filha. Então, a submissão de criança, de menina que está ali. Já erra no papel. Já erra no papel. Então, a mulher já entra na princesinha que é o cara, o papai dela. Então, já não tem participação, já não tem conversa, já não conversa um com o outro. Nesse papel do homem e da mulher, que são parte um do outro, e não propriedade um do outro. Isso. Então, se eu estou nesse papel também de propriedade dela e ela é minha propriedade, eu já saí da propriedade de Deus. Nós Então, somos aqui cuidadores uns dos outros, guardadores uns dos como outros. parte né? um do outro. Eu lembro de Caim respondendo para Deus: por acaso sou eu guardador do meu irmão? E deveria ser. Sim. Então, nas relações, nós deveríamos ser guardadores uns dos outros. Então, eu creio que passa um período, a gente já falou disso em um programa muito tempo atrás, que era aquele Sem Tabus, quando a gente falou sobre essa questão do papel do homem e da mulher. A gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje em outras questões de outros papéis. Mas, completando essa questão da mulher, há muitas mulheres que também agora invertem a situação. Eu não quero mais ser subjugada, agora eu subjugo você. E aí ela toma o papel do homem. Então, quando ela toma o papel do homem, às vezes ela faz o cara virar o filho dela, o menininho dela. Aí vira um cara banana, que está sendo controlado por ela, comandado por ela, o cara já não faz mais nada, ela precisa cuidar da casa, cuidar das coisas, cuidar do marido, e cuida de todo mundo. Aí é engraçado que falam isso como se fosse piada. Ele é meu terceiro filho, meu quinto filho, tem 3 filhos, ele é meu 4º filho. Não, mas as pobrezinhas, quando elas dizem isso, elas dizem para não chorar. Para não chorar. Sabe assim, a gente ri para não chorar, porque ter um marido filho deve ser doloroso. Mas, ao mesmo tempo, de alguma maneira, ela escolheu esse cara. E ela também pode ter escolhido esse papel. Escolher esse papel. Na verdade, não é uma escolha, a pessoa é levada para esse lugar. A pessoa é levada para esse lugar. Então, a circunstância faz isso. A circunstância faz Mas eu digo isso pensando em que há pessoas que elas também acabam usurpando quando vê ali uma possibilidade, porque você sabe que muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que elas têm uma certa necessidade de controle, ela tem uma certa necessidade de tomar tudo para si, ainda que depois ela se vitimize e diga tudo eu, tudo eu. Sim. Estes existem, né? Sim. E, na verdade, eu fico buscando entender no meu trabalho, eu trabalho como estratégia, o que faz essa pessoa, o que possibilita a pessoa agir assim dessa forma? O que está por trás? O que está por trás disso, né? E aí é interessante que as minhas vindas aqui ao seu programa sempre são desdobramentos dos outros que eu vim fazendo. É verdade. O que é muito bom, que causa repercussão e a gente pensa, olha, isso aqui precisa dessa direção. Então se você que está assistindo a gente aqui for aos outros programas que eu gravei com o Darleide, vai perceber que é uma série que vai se desdobrando. Pode assistir em série aí. É verdade, sempre muito bom. Por exemplo, eu fiz um que foi excelente, que falamos sobre o amor e o medo, que fala sobre esse papel da carência, esse lugar da carência, né, de amor, em que a pessoa se sentindo carente de amor, precisando ser amada, porque um amor que ela não recebeu lá atrás, do pai, da mãe dela, ela agora fica tentando receber esse amor do cônjuge, por exemplo. Então, a gente sempre volta à história lá da Rapunzel, aquela coisa toda, né? Uns 2 programas. Mas faça de conta que ninguém ali nos assistiu, porque tem gente nova. Isso, na história da Rapunzel, que eu repito sempre aqui. É ótimo. É ótimo. A menininha, a mulher que cantava para a flor, e aí ela cantava para a flor e se rejuvenescia, né? Linda, linda flor, seu poder venceu, né? E rejuvenescia. E aí o rei pega a flor, a mulher adoece, ele pega a flor e dá a flor para a mulher beber para sarar. A filha da rainha nasce com os poderes da flor. A mulher volta lá para cantar para a flor e não tem mais a flor. Ela ia morrer, claro, ela era milenar, sendo rejuvenescida pelo poder da flor. E ela agora rouba a menininha e leva para a torre. E a menininha, ela diz que é filha dela. Diz, mamãe vai cuidar de você, não vai lá para fora não, vou proteger você. Então, essa superproteção é para ter vida que a menininha dava a partir do cabelo dela. Penteava o cabelo da filha e falava, linda, linda flor, seu poder venceu. E se rejuvenescia a partir disso. Protegia a menininha por ela? Não, era por si, para que ela tivesse vida. Assim, na história de Joãozinho e Maria, a bruxa não alimentava o Joãozinho porque gostava de dar comidinhas gostosas para o Joãozinho. Queria que ele engordasse para se alimentar dele depois.
Assim como o homem que vai lá, o pescador, que ceva o peixe, que joga comida para o peixe, para depois pescá-lo. O peixe, enquanto ele se alimenta da comida que o homem dá, diz, nossa, que cara legal, vou virar amigo dele. Não, vai ser comido Vai por ser ele. comida por ele. Então, a mesma coisa é essa pessoa carente que está cuidando, e o cuidado é uma excelente forma de controle. E aí, ela entra no papel do pai, do homem, naquele momento, e aí começa a controlar para não ser oprimida, para não ser esmagada. E é nesse lugar que ela se percebe valorosa. E por ser valorosa, ela é amada. E por ser amada, ela controla. Então é como se eu controlasse para que ninguém fosse para longe de mim e eu continuasse existindo, sendo amada. Então, é um ciclo, né, é um gente? ciclo. Que Então, se explica tão bem. então, aí você encontra o cara que também é carente, que aprendeu ao outro lado da moeda. Quando eu sou bonzinho, quando eu sou quietinho, quando eu faço tudo bonitinho, eu sou amado. Então, ele é bonzinho também para a esposa. Então, ele está no papel ali, num papel infantil, e ela também está no papel infantil, dois lados da moeda. Ele está no papel da mulher e ela está no papel do homem. Ela está sendo cabeça e ele está sendo o submisso, sob a missão de ser cuidado e protegido por ela. Então, ela dá a vida por ele. Então, sai do papel, as coisas ficam disfuncionais, a mulher se cansa, o homem se cansa, ele não suporta mais, ela não suporta mais. Mas aí é que está. Como é então que a gente percebe que estes papéis estão invertidos, trocados ou não utilizados corretamente? Porque eu penso, se tem alguém que faz assim e o outro corresponde e se entendem, eu posso olhar como terceira pessoa nessa história, mais à parte, e entender, tem alguma coisa aí que não funciona muito bem, mas para eles está funcionando. É possível que isso esteja funcionando só para não entrar em conflito? E como é que a gente percebe que os papéis não estão bem no seu lugar? Então, é possível. Quando causa sofrimento? Não, então, também, mas assim, às vezes não está funcionando bem, está cansativo, mas a pessoa acredita que se mudar é pior. Ela passou a vida inteira sendo amada porque cuidava dos irmãos, cuidava da família, cuidava das coisas, controlando, e aí viu a mãe fazendo isso, a mãe também fazia isso, então ela não vê outra possibilidade de existir coisas diferentes. Não está bem, não está feliz, mas É assim que é. é assim que é. Então, a pessoa que está ali também naquela situação ali, é assim que é. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, minha mãe sempre me tratou assim, o cara. Então, e agora? Há um aprofundamento nessas questões que é importante a gente ter também outras questões, uma tríade de papéis, Sim. é interessante a gente pensar, que é o papel da criança, o papel do adulto e o papel do senhor das regras, que eu chamo de papel do pai, que não é o meu pai e o seu pai. É um papel do cara que é o senhor das regras, que age a partir das regras. Vou Das explicar. regras. Das regras. Ok. Ele faz porque é a regra, porque é o certo, é a lei. A regra é assim, então eu faço assim. Mas não está dando bom resultado. Não importa, a regra é essa. Eu vou te dar um exemplo de cada um deles. Ele é rígido, inflexível. Ele é rígido, inflexível, ele castiga e premia. Ok. Ele é esse cara. Só isso. É isso. Ele castiga. Deu certinho, castiga. Fez errado, castiga. Foi bonzinho, premia. Então, deixa eu falar do papel do pai de uma vez. Vamos lá. O papel do pai é esse cara, é a pessoa que age porque tem que fazer. O discurso dela, eu tenho que emagrecer, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que fazer. Não, por que eu faço isso? Porque eu tenho que, porque é o certo. Mas, Fernando, não é legal a gente fazer o certo? Porque é certo fazer? Porque é certo fazer? A grande questão é que não é sustentável, nem na perspectiva da espiritualidade, e nem na perspectiva do mercado, nem na perspectiva pessoal e psicológica, você fazer a coisa porque você entendeu que a regra é essa. Você não se alimenta de maneira adequada porque você tem que se alimentar de maneira adequada. Se não tiver um desejo muito grande, ou um medo muito grande, Ou um respeito, ou respeito grande. muito grande. Na verdade, se não tiver um valor muito grande. Valor, isso. É um valor muito grande para aquilo. Ou por exemplo, assim, algumas pessoas sabem que não podem fumar, que não é legal fumar. Mas o prazer é muito grande, então ela não aguenta não fumar. Ela sabe que não é legal tomar refrigerante, mas o prazer é muito grande. Até o momento que ela tem uma gastrite e o médico fala assim, você vai morrer se você continuar bebendo refrigerante. E aí o medo de morrer é maior do que a vontade de tomar refrigerante. Então a gente começa a perceber que essas pessoas, elas fazem porque tem que. Exemplo, o rapaz, ele trabalha na empresa, o trabalho dele acabou, está tudo certo, hoje tem uma competição de bandas, ele chega para o chefe e fala,
chefe, eu posso sair mais cedo hoje? Já terminou meu trabalho, no domingo eu venho aqui e faço hora extra que você está precisando. Não dá. A hora, desculpa, a regra é regra. O certo, o errado é errado. Aqui é 6 horas da tarde que sai. Mas já posso sair, minha banda vai apresentar hoje à noite, preciso ensaiar. E o chefe sabe que não precisa mais dele, ele sabe que não precisa, que se liberar no domingo ele vai vir, vai Mas ter um ele trabalho não excelente. libera. Não libera por causa da regra. Tá certo, é certo. Um exemplo meu pai falava que cachorro dorme lá de fora de casa. Eu comprei uma Shih Tzu, minha filha, desse tamanhozinho, 2 meses de idade, era um ursinho de pelúcia pequenininho. Cachorro dorme aonde? Fora de casa. Falei assim, beleza, compra o cachorro, mas ele dorme lá na varanda. Por quê? Porque é a regra. Você nem pensou duas vezes. Não há inteligência, é a regra. Não é o resultado que eu quero, é a regra. E aí eu falei, tudo bem, mas ela dorme na varanda, beleza? Beleza. Daqui a pouquinho, 3 horas da madrugada, a cachorrinha chorando, e minha esposa lá fora, sentada no banquinho, porque nós combinamos. Gente, que burro que eu estou sendo. Porque é a regra do meu pai, eu estou pegando essa regra aplicando sem inteligência alguma, porque o certo é isso. Então, algumas pessoas acham que vão seguir muito longe por causa da disciplina, porque tem que fazer. Mas você não vai longe. O adulto, criança, na escola tem disciplinário, na faculdade você não tem disciplinário. É criança quem precisa de disciplina, a gente precisa de vontade. Ou seja, a gente precisa entender o sentido daquilo que nós estamos fazendo, por que estamos fazendo e de uma maneira mais profunda. Porque este indivíduo, ele pode dizer, o cachorrinho vai dormir lá fora porque é certo que durma lá fora, cachorrinhos não devem dormir dentro de casa. Faz sentido? Esse porquê tem que dormir na varanda faz sentido? Fazia para o meu pai, talvez pelo lugar que morava, talvez o cachorro era grande, talvez... Agora você mora, sei lá, num apartamento, e aí o cachorro é pequenininho, o outro do seu pai era um labrador, sei lá o quê. Então, assim, a gente precisa levar em consideração o significado disto para mim, a implicação disso agora, o quanto isso afeta os meus, os que estão à volta. Eu estou aqui lembrando de uma história, talvez eu não saiba contá-la, mas você que é o homem das histórias e que é o professor aqui, você talvez lembre de uma menina, de uma mulher que casou e ela preparava o peixe sempre do mesmo jeito. Ela tirava a cabeça ou deixava a cabeça? Partia no meio. Cozinhava a primeira metade, a segunda metade. E por que falando? Porque foi perguntar para a mãe, a sua avó fazia assim. E a sua bisavó fazia assim, mas depois ela vai descobrir porque ela tinha uma panela pequenininha, então só podia cozinhar metade do peixe, coisa assim. Então, por que a gente faz as coisas que a gente faz? Por que nós estamos exercendo o papel que estamos exercendo agora? Então, este é o perfil... do senhor das regras. Do senhor das regras. Então, eu tenho que emagrecer, eu tenho que fazer, eu tenho que... Então, isso traz um peso muito grande do tenho que. Isso tira uma coisa, que é a única coisa que Deus me deu, que é o livre-arbítrio. E o que é o saudável fazer? Então, mas deixa eu falar do outro lado, também não saudável, que é muito interessante também. Eu fico na Aí depois eu falo do saudável. Tem um outro lado, então, o senhor das regras é aquele que vira, você tem que ser assim, você tem que ser assim, e eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assim, eu tenho que ir. Ok. Então faz porque tem que ir. O segundo, que é ruim também, é o papel da criança. O papel da criança é aquele que não assume nem culpa e nem responsabilidade. É uma criança. Culpa. Então, a minha filha está tirando nota ruim, a culpa é minha que eu não parei para estudar com ela, a culpa é da professora que não ensinou. A criança em si, ela não tem culpa de muitas coisas. Passou uma criança de 4 anos, quebrou isso aqui, é a gente que deixou ela passar, a culpa não é dela. E quem vai pagar é o pai dela. Então, a culpa indica quem fez. Se eu deixei a boca do fogão aberta, vazando gás, pegou fogo na casa, a culpa é minha que deixei a boca do fogão aberta. A responsabilidade de apagar o fogo é dos bombeiros. Então, culpa indica quem fez. Responsabilidade é quem vai resolver a partir de agora. Se eu estou no papel da criança, a culpa do meu casamento ruim é do meu marido. A culpa do meu casamento ruim é da mãe dele que entra aqui. A culpa do casamento é isso. E quem tem que mudar? A mãe dele. Ele tem que mudar. A culpa do meu trabalho está ruim é meu chefe, é do meu trabalho, é do governo, é do mercado. A culpa é sempre dos outros. E quem precisa mudar? Quem vai fazer alguma coisa para mudar essa situação? O outro também. Então, esse papel não é um papel cognitivo, nem o papel do pai lá, que é o senhor das regras, nem esse papel da criança. É um papel emocional. E quando eu menos vejo, eu estou jogando a culpa no outro. E eu não faço nada, eu sou uma vítimazinha, pobrezinha, coitada. Então, uma cliente minha, ela percebeu isso acontecendo no casamento dela. E aí eu vou falar com o que aconteceu com ela a partir do momento que ela descobriu o papel do adulto. Para ela. Isso. Aí eu vou explicar o papel do adulto, vou contar o que ela fez. O papel do adulto é diferente do papel da criança.
Por quê? O papel do adulto, ele não se importa de quem é o culpado, quem fez. Ele diz, que resultado eu quero? Então, eu sou responsável de chegar nesse resultado e de gerar esse resultado. Não importa quem é o culpado. Ah, foi a minha esposa que é culpada? É meu marido que é culpado? É meu chefe que é culpado? Então, o que eu faço com isso? Essa é uma pergunta. Mas eu não consigo não fazer isso, agir dessa forma, se eu estiver no papel da criança. É. Agora, quem está no papel da criança está falando, mas porque você não conhece meu marido, porque meu marido... Então, se você se coloca nesse papel, você percebe falando com esse discurso, com esse pensamento, chateado comigo porque eu estou falando com você, é diferente culpa e responsabilidade. Talvez a culpa seja do outro mesmo. Talvez seja sua. Inclusive, assim, eu começo a me perguntar, o que eu fiz para permitir, no papel do adulto, o que eu fiz para permitir que ele me tratasse assim? O que eu não fiz para permitir que essa pessoa me tratasse assim? O que eu fiz para provocar isso? Então, eu começo a trazer para mim as coisas, porque quando eu trago para mim a responsabilidade, eu me possibilito a mudar isso. E eu saio do papel da vítima. Mas só faz isso aquele que já não está no papel mais da criança. E o papel do adulto, diferente do papel do pai, ele não faz porque ele tem que fazer. Ele faz porque ele quer o resultado. Então, eu vou emagrecer, vou comer dessa forma aqui, por quê? Porque eu quero estar nesse peso para vestir aquela roupa. Eu tenho que fazer isso? Parece que ele tem Não. uma consciência mais madura. Sim. Ele tem um nível de maturidade maior. Sim. Não é somente aquele que se priva pela regra. Isso se vê muito no papel religioso, né? Sim. Eu faço isso porque eu tenho medo de Deus, senão eu vou para o inferno. A espiritualidade madura, ela vai dizer o quê? Deus me ama, sou filho de Deus, não tenho condições de atingir a santidade sem Cristo, então eu vou a Cristo, eu busco de Cristo, assumo esse papel de cristão, mas sempre entendendo que isso não é uma coisa tenho que, porque senão que, isso torna muito rígido, muito duro, isso torna a vida religiosa muito pesada. O próprio Paulo fala da questão das regras, né? Quando a pessoa não faz pela graça, mas faz porque tem que fazer. Então, é diferente de fazer por amor. porque eu quero fazer. E eu faço por amor, tem por amor envolvido, isso. né? Então, o adulto que tem a responsabilidade, e que é esse que você diz, olha, isso não é hora de ver aqui o culpado, o que a gente vai fazer para resolver? Exatamente. Esse adulto, ele tem como carro-chefe o amor. Olha, não importa o culpado, eu amo você, eu amo nossa família, nós nos amamos, dá aqui a mão, vamos resolver. Você entende? O carro-chefe é o amor, a motivação é o amor, do amor maduro, do adulto maduro, porque tem adulto que é imaturo, que é esse que ocupa o papel de criança. Então, e é engraçado, não sei se você já viu criança de 4 anos imitando a professora, ou imitando a mãe. Sim. Ela é muito brava, muito dura, porque, na verdade, a imaginação dela de um adulto é aquele senhor das regras. Então, quando esse cara, essa mulher, esse homem que está no papel da criança, tenta ser adulto, normalmente ele vai para o papel do pai, aquele papel do senhor das regras. Não pode, tem que fazer, tem que fazer. Então ele entra num papel muito pesado, gera relações muito pesadas para ele e para os outros, que tem que fazer por causa disso, porque tem que fazer. Não permite liberdade do outro, não permite o livre-arbítrio. Eu costumo dizer que a única coisa que Deus me deu, que é meu mesmo, é o livre-arbítrio, o resto é tudo dele. Então, passamos o homem para que ele possa governar. E não tem como governar se eu estou fazendo porque eu tenho que fazer. Eu não estou desprezando as leis, não é isso. Não. Não é isso. Eu estou falando que a própria palavra fala assim, olha, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. E o Espírito me transforma a minha vontade. E a partir daquele momento, eu não faço mais porque eu tenho que, mas é porque eu tenho vontade de fazer. Então, uma das questões que talvez a gente não considere é que a disciplina, a força de vontade, não me leva longe. O que me leva longe é a vontade. Então, a vontade que está em mim foi construída a partir das minhas experiências de vida, a partir do que eu ouço, vejo, sinto. Né? Então, quando a palavra fala tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensais, e você pensa em alguma coisa quando você busca estímulos daquilo. Então, a construção dessa vontade é que me faz agir de maneira sustentável na direção do resultado que eu quero. Então, o adulto é aquele também que olha para você e diz, ela também tem livre-arbítrio. E eu não vou... respeita. E respeito. Então, esse papel do adulto também não é um papel que... agora você está assistindo a gente, entendi, beleza, então agora eu tenho que ser adulto, né? Não, quando você diz, eu tenho que ser adulto, você está no papel do pai. Apesar de que nós somos
seres que precisam de bordas, né? Nós precisamos de limites. Então, as regras, foi bom você dizer assim, não está falando contra as regras, Não. somos a favor delas. O que nós estamos propondo aqui é uma conversa mais profunda no sentido de transformação, de sermos seres tão inteligentes e capazes de aprender que a nossa busca não deve ser só nesta do automático, porque as regras se automatizam. Sim. Então, você tem relacionamentos automáticos, você tem experiências automáticas, mas quando a gente vive no automático, a gente automatiza também os pensamentos. Com pensamentos automáticos, a gente não faz reflexões profundas, a gente não faz uma viagem mais profunda para encontrar o significado e o propósito, para encontrar inclusive o prazer, o sentido de fazer o que faz. Sabe quando o apóstolo Paulo ele era extremamente obediente às leis? E ele era desafiador ao ponto de dizer assim, olha, aqui ninguém sabe mais que eu sei as regras, eu fui educado aos pés de Gamaliel, eu sei. Mas quando eu encontrei a Cristo, aconteceu algo aqui, que antes era assim, eu não consigo, eu tenho que, mas eu não consigo, uma hora quero, outra hora não quero. Eu espanco meu corpo. Eu espanco e eu tenho que fazer, mas o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu quero eu não faço. Ele era o senhor das regras. A fase da regra, da lei. Aí chega mais adiante, ele vai se aprofundando em conhecer a Cristo, em ser conhecido de Cristo, em ser moldado pelo Espírito, até que aquele homem chega na maturidade espiritual para dizer, agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então já não é o tem que, é eu sou. Eu sou. Eu sou. É Cristo em mim, eu sou de Cristo. Aí ele vai dizer, eu morro por Cristo, eu vivo por Cristo. Para mim estar vivo é lucro, morrer é lucro, o que importa é Cristo. Você entende? Então ele sai daquela rigidez, daquela amargura para a profundidade de ser. Ele age pela vontade que ele tinha do Cristo. Essa vontade do Cristo agora é dele. Exatamente. Fechado assim? Então a gente volta depois do intervalo para a gente continuar. É para você que às vezes está buscando receita. Eu falo para você, ó, programa terapêutico, pega o caderno e a caneta aí, faz anotações. Aí você pode pensar, quero regra, vamos lá. Regra número 1, receita do bolo. E a proposta hoje não é essa, é você pensar, considerar que papel que você está ocupando e que deve reconsiderá-lo, ou para torná-lo mais eficiente, ou para mudar e ocupar o lugar exato onde você vai fazer bem a si mesmo e mais bem ainda a quem está à sua volta. A gente volta daqui a pouquinho, até já. Amores, vamos estudar a Bíblia? Estudar a Bíblia. Novo Tempo insiste com você para que você tenha conhecimento bíblico. Eu acho que tem muita gente que frequenta a igreja, que escuta bons pregadores, boas palestras, tem muito boa vontade, muito desejo de saber a respeito dos temas bíblicos, dos temas espirituais, mas muitas vezes não tem conhecimento bíblico por si só, por estudar a palavra, por estudar os textos sagrados. Então, a Novo Tempo tem como, assim, proposta básica levar as pessoas a conhecer cada dia mais a Bíblia Sagrada. Isso porque nós acreditamos que se nós não tivermos conhecimento bíblico, nós ficamos mais facilmente dispostos aos enganos. Vocês sabem que há muitos enganos na vida, especialmente no mundo religioso. Não preciso dar muitas explicações a respeito. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade vos libertará. Ele disse para alguns dos seus discípulos, nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas ensinaram. E o próprio Jesus passou a dar uma aula para os discípulos, aqueles dois que estavam perdidos no caminho de Emaús. Voltando para casa, reclamando da vida, e Jesus Cristo diz a eles, vocês precisam conhecer, nécios, e passou a ensinar-lhes.
É nosso dever conhecer a palavra. Então, em cada programa, nós insistimos com você, para que você entre em contato, peça um guia de estudo, qualquer um dos nossos. Nós temos muitos produzidos na Escola Bíblica da Novo Tempo. E, especialmente nos últimos tempos, temos ensinado a você, ou sugerido a você, pedir esse guia de estudo, Esperança, a cura do pecado. Como entender o pecado? Que tema é este? Como é que a Bíblia explica o pecado? Então, você vai entrar em contato com a gente e pedir o seu guia de estudo pelo nosso WhatsApp 12 98244 4449. 12 é o nosso código de área, você usa a operadora que você sempre usa, mas para salvar o nosso contato, código de área 12, número 98244 4449. Vamos estudar a Bíblia juntos. Quanto mais conhecimento, mais saber, mais sabedoria, mais paz de alma, porque assim a palavra de Deus nos transmite muita esperança em Cristo Jesus. Combinado assim? Pode mandar a sua mensagem, não vai pagar nada, tá bom? Meus amores, vamos continuar o papo que estávamos levando aqui antes com Fernando Rochael, estrategista de relacionamento, comportamento, vida emocional, saúde emocional, tudo bom e misturado, mestre em psicologia, aqui com a gente hoje falando sobre os papéis na vida e a força emocional. Eu gosto quando você trata da força emocional. Quando você trabalha isso, você está... Isso significa a mim, aos meus ouvidos, algo como... Me desperta para querer ter essa força, se eu estou fraco, se eu estou fragilizado, se eu estou me sentindo depreciado, infeliz. Se alguém me fala de força emocional, eu penso, isso existe? É possível? Há como despertar? Sim, essa é como a força do músculo, né? Você treina, se fortalece e os objetos ficam mais leves. Quando você tem força emocional, as relações ficam mais leves, a vida fica mais leve, os projetos ficam mais leves, porque você se coloca no papel de grande, de forte, né? Então, e esse é um processo que de não só compreensão. Normalmente as pessoas querem resolver questões psicológicas, emocionais, só entendendo. Eu quero entender, Isso. entender. E eu costumo dizer que espelho não lava o rosto, espelho não penteia o cabelo, espelho não troca a sua roupa. Então, você entender, vamos pensar numa ponte de 3 partes. Entender a primeira parte. Digamos, peguei esse aqui, né? Muito pesado, uma caixa muito pesada, lesionei o músculo. Entender que eu lesionei o músculo porque eu peguei o objeto pesado é importante. Porque senão eu não vou continuar me machucando. Mas não resolve nada. Entender que tirar um raio-x do meu braço quebrado não vai curar meu braço. Eu preciso curar as feridas, eu preciso tirar os pesos que estão aqui em mim, lesionando isso aqui. Mas digamos que eu curei, passei por um processo fisioterapêutico e curei aqui. E agora? Eu vou continuar pegando caixas. Lesionou porque estava fraco antes. Então eu preciso treinar para fortalecer meu músculo para continuar pegando caixa. Emocionalmente também é assim. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Aqui no nosso programa de hoje a gente está entendendo o que está acontecendo com você. Mas eu também preciso às vezes de curar. Às vezes não, eu preciso curar. E às vezes eu preciso tirar pesos emocionais da minha vida, questões do meu passado que estão me ferindo, que me fazem me relacionar a partir dessas feridas, e eu não dou conta das coisas. Às vezes a gente ouve muito, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Você talvez esteja assistindo a gente, tá, então o que eu tenho que fazer? E às vezes você pega as dicas todas e não consegue fazer, porque você está fraco emocionalmente. Então, curar as feridas possibilita, e a pergunta minha é essa, o que possibilita você conseguir? Então, curar as feridas me possibilita não ter mais dor naquele lugar, e quando a minha esposa, meu marido fala comigo daquele jeito, já não estou mais ferido, não dói tanto assim mais. E aí tem um terceiro momento, eu também preciso ter um treino emocional que me seja todos os dias, para que eu esteja me fortalecendo. E ao me fortalecer, as coisas que eram muito pesadas ficam mais leves. Então, meu pai lá, quando ele chegou, meu pai hoje tem Alzheimer, e quando chegou para trazer, para morar perto de mim, foi muito pesado. Eu estava forte para 100 quilos. E aí eu tive que me preparar e me fortalecer e treinar para 250 quilos. Então, emocionalmente falando. Então, entender é importante. Curar as feridas, tirar os pesos e treinar. Esse é o processo que eu faço com os meus clientes. Como é que se treina as emoções?
Como é um treinamento? Você disse treinamento diário, constante, para fazer essa musculatura emocional, sustentar inclusive os papéis sobre os quais nós falamos anteriormente, entendendo, mas nós ainda vamos voltar a eles. Mas essa pergunta se faz necessário. Sim. Como é que eu treino para ocupar o meu papel funcional? Como é que eu treino as minhas emoções? Qual é a sua orientação? Os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas sensações corporais, elas formam o meu estado mental. Então, a partir do meu estado mental, eu consigo vender para o meu cliente ou não. Se eu estiver tenso, angustiado, não. Você não consegue estudar um material ou conversar com paciência se o estado mental está nervosa, tensa, preocupada com alguma coisa. Ou se eu estou sentindo dor. Está sentindo dor, está apertado o peito, tudo tenso. Seu estado mental muda, sua sensação corporal, seu pensamento, seu sentimento constrói seu estado mental. Então, o seu estado mental, ele é produzido a partir de estímulos que chegam para você. Não tem música que você escuta e você lembra da sua avó, da sua avó, da sua mãe. Um alimento que você come, que é um estímulo que te lembra, que te coloca naquele estado. Quando você começa a mapear quais são os estímulos que mudam seus estados mentais, você começa a produzir aqueles estímulos durante o dia e a fugir dos estímulos que estão prejudicando você. Eu estou entendendo, Rochael. Estamos entendendo. Estamos naquela parte do entender. Agora, como se pratica Como é que isso? se pratica? Não, eu preciso entender. Agora praticar. entendi. Entendeu? Então, por exemplo, quando você está triste, o seu corpo fica caído, assim. Fica mal quando você está triste. Assim como sua mente emocional projeta a postura do seu corpo, o seu corpo também projeta o seu estado emocional. Então, por exemplo, um dos treinos que eu faço com os meus clientes é de, ao acordar, começar a mudar a postura e fazer agora. Por exemplo, respirar lentamente. Lentamente? Lentamente, contando até 5. Então, você respira. 1, 2, 3, 4, 5. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta o ar. 1, 2, 3, 4, 5. Começando a sentir seus pés relaxando. Focar no seu corpo. Para que isso? 2 coisas esse treino faz. A sua mente não estaria tranquila se você estivesse correndo de um cachorro, você estaria respirando assim. Ou se estivesse acuada por esse animal, você estaria respirando bem curtinho assim. Como uma pessoa depressiva, ansiosa, respira muito curtinho. Ou respira... Ansioso, pânico. No pânico. Fica assim, desse jeito, como se tivesse um animal correndo atrás de você. Quando você respira bem devagarzinho, profundamente e sentindo o seu corpo, 2 coisas acontecem. A sua mente entende que você está em paz, que você está seguro, você está bem, diminui sua frequência cerebral, sua amígdala cerebral já não aciona sua adrenalina, cortisol, começa a diminuir sua frequência cardíaca, e aí você consegue ficar tranquilo, em paz, e consegue perceber o que está acontecendo aqui agora e te projeta menos para o futuro. A respiração, parar para respirar de 3 em 3 horas, possibilita minha mente ficar tranquila, porque eu contei para ela que está tudo tranquilo. Parar para respirar de 3 em 3 horas, gente, entenda, nestas condições, porque a gente precisa respirar o tempo todo. Mas dessa forma treinada, consciente de que você está no momento de exercício. Então, você orienta que a cada 3 horas, isso vai sinalizar para o seu cérebro que está tudo bem, você está prestando atenção no aqui e agora. E se eu olho para o meu corpo, percebo meus pés, não tem 2 pensamentos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Não. Então, se eu começar a prestar atenção no meu pé, na minha coxa relaxando, na minha panturrilha, no meu peito, nos meus braços, eu paro de pensar no futuro, no passado e venho para aqui, para o agora. É como se eu voltasse para mim. Só que eu não voltar para mim porque eu tenho consciência que eu tenho que voltar para mim, eu tenho que ficar presente. Então, a Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. Eu sei disso, mas como eu possibilito isso acontecer? Parando para respirar e dizendo para mim, estou aqui. E eu começo, depois disso, 2, 3 minutos respirando, sentindo meu corpo, sentindo minhas mãos. A minha mente já diminuiu a aceleração dela, meu coração já diminuiu, já está dizendo, eu estou aqui, estou aqui com a Darleide, estou prestando atenção aqui. Então, o que fez acontecer isso? O treino. Aí eu pego minha postura corporal e minha mente emocional, eu já falei de outros programas, podemos falar aí só sobre gestão de estímulo para isso, em outro momento. Mas minha mente emocional, ela acredita em tudo. Assim como ela acredita num filme de drama, que o mocinho está morrendo e chora, assim como ela acredita que tem um monstro ali por causa do filme de terror que aconteceu, ela acredita no que eu estou contando para ela. Então eu falo para ela que eu estou aqui,
eu estou tranquilo. Aí eu faço uma postura corporal do sentimento que eu quero ter. Então eu desafio você a fazer isso, respirar lentamente, 2, 3 minutos. E depois mudar a sua postura corporal e facial. Então eu quero ter uma postura, eu estou ansioso, angustiado, então você vai perceber sua expressão que está assim. Ó. Então você fica, então fazer postura de tranquilo aqui. E fica aqui, 2 minutos, com cara de tranquilo, exagera assim. Ó. Nossa, muito legal. Parece coisa de maluco, mas a minha mente emocional, ela está acreditando que eu estou assim. Então ela muda meu estado mental. E serve até como distração, se a gente poderia traduzir assim, né? Como se fosse uma distração para o cérebro sair desse estado tenso e vir para um estímulo que o faz acreditar que está tudo bem. É uma mudança química. Tem uma psicóloga americana chamada de Harvard, chamada Amy Cuddy. Sim. Ela fala sobre essa mudança, em uma pesquisa dela, de mudança hormonal mesmo. Não é só uma questão emocional, é química corporal que muda em você. Às vezes eu Que tava... aciona a Exatamente. sua mente em situações de que vai oferecer o próprio corpo trabalhar a seu favor, né? Isso é uma Exatamente. máquina a seu favor, você só precisa saber acionar os botões certos. Exatamente, exatamente. Então, o treino, eu falei uma coisa bem simples, porque nós temos Claro, tempo curto, sim. mas o treino começa por aí. Então, de você começar a gerar os estímulos para a sua mente entrar num estado mental, e quando você vai repetindo, mais domínio você vai pegando. Então, você começa a perceber as palavras que está dizendo, você começa a perceber o estado mental que o seu perfume gera em você, que o cabelo seu gera em você, que a roupa, algumas roupas que você está vestindo, produzem um estado mental muito ruim em você. Então, você começa a ter a autopercepção do seu estado, da sua sensação corporal, e a maioria das pessoas são leprosos emocionais. Não percebem suas emoções, não percebem seus estados corporais. Inclusive, o papel que eu exerço, eu estou entendendo que papel que eu estou exercendo agora, essa autopercepção é prioritária. Você não vai saber se você está exercendo papel de criança, ou papel de adulto, ou papel do pai lá do Senhor das Regras, se você não tiver essa autopercepção sensorial muito grande de você. E isso é treino também. Então, meu trabalho passa por isso. Meu cliente, ele que entra no processo comigo, ele não só é um processo passivo, também é um processo ativo. É estratégico para mudança de comportamento, para fortalecimento emocional, para reconstrução da sua identidade. E é um processo de entender, curar, tirar peso do passado e treinar. E é por isso que é diferente, é por isso que é sustentável, né? Meu cliente fica pouco tempo comigo e depois ele segue independente de mim. É você aprender a se reconhecer como ator no cenário da vida, mas com também a capacidade de você mudar o papel. Eu sou ator na vida, mas com as possibilidades de mudar o meu papel. Foi um papel até hoje imaturo, um papel secundário, um papel onde eu deixei os outros serem protagonistas e eu sempre atuando com um papel menor, um coadjuvante de quinta categoria. Mas quando eu me dou conta, eu tenho percepção de mim, do meu valor, minha identidade, quem sou eu, o propósito de Deus para mim, o que eu executo na vida, que poder que Deus me deu para atuar, eu posso gerenciar essa peça, eu posso gerenciar esse momento, eu vou ocupar um papel de protagonista agora, eu vou protagonizar. Mas, Darley, de protagonizar o quê? No fogão, fazendo comida todo dia para 5 meninos? Sim, meu amor, você vai protagonizar, não como a empregadinha da sua casa. Outro dia, recente agora, uma mulher me diz assim, Darleide, meu marido pode trabalhar, ele trabalha, ele pode bancar bem a gente, não temos necessidade, mas eu me vejo assim como a empregada da casa. Não, porque ela se colocou nesse papel de empregada. Sabe uma coisa que eu tenho pensado? Então, só para fechar aqui assim, claro, que é só para dizer assim, cuidado para você não estar interpretando mal, equivocadamente, se colocando nesse papel, quando você pode ser protagonista de fazer comida assim, para os seus filhos, como se fosse você uma chefe premiadíssima, porque ninguém pode fazer pelos seus filhos com o amor que você faz o que você faz, entende? Mas eu estava pensando sobre essa questão do protagonismo, Darleide, que às vezes, na criação do homem, Deus fala assim, façamos o homem para que ele governe. Então, nessa metáfora do filme, talvez Deus não nos fez, para alguns momentos, ser protagonista. Ele nos fez para sempre dirigir. Talvez eu, sendo diretor da minha vida, em alguns momentos, eu protagonizo a minha filha para que ela brilhe. Boa. Talvez eu protagonize a minha esposa para que ela brilhe. Boa.
e sempre protagonize o Cristo, para que Ou ele seja, apresente. em cada momento, esse diretor, esse que dirige, ele é bom. É, Quando ele faz isso, ele é bom. Então, isso, enquanto diretor, ele está protagonista de isso, direção. da direção da vida. Isso. Ele é o protagonista da direção. Então, eu sou o diretor. E às vezes quem vai aparecer mais naquela relação, Vai brilha. brilhar. Brilha lá. Então, assim, mas não é porque eu sou um fraquinho que ele Não. pulou por cima de mim e me subjugou. Está ok isso acontecer na minha vida, porque eu estou seguro e forte. Não tenho uma baixa autoestima que me sinta, nossa, ele está à minha frente, ele apareceu mais do que eu. Então, o protagonismo, nesse caso, não está naquele que aparece mais, mas está sobre aquele que domina a sua própria vida a partir do momento em que ele não está mais na carência, a partir do momento que ele está cheio de espírito, e o espírito, a carne dele não domina ele, inclusive. Os impulsos dele não dominam ele, inclusive. Ele é o diretor da vida dele. E pelo espírito, ele consegue olhar e falar assim, que resultado eu quero? Então, é comigo, eu produzo o resultado que eu quero. Porque o espírito me capacita a isso. Exato. Então, talvez é interessante a gente colocar esse papel desse protagonista Sim. muito mais como diretor do que aquele que aparece mais. Sim. E em alguns momentos eu vou precisar aparecer mesmo para que as coisas aconteçam. Mas em alguns momentos não. Então, essa senhora que cozinha, ela está lá como diretora da situação da vida dela. Ela não precisa controlar os outros, inclusive, para que a vida dela brilhe de acordo com o que o Espírito Não quer que precisa ela aconteça. competir. Não precisa competir nem nada disso. E essa percepção de que eu estou num lugar inferior, também às vezes tem, eu vou dizer assim, um papel até maligno nisso. Porque quando Eva estava num lugar em que ela era a protagonista, era a única mulher, maravilhosa, belíssima, chega o diabo e diz assim, tá aí de empregadinha. Porque você pode ser muito mais. Você pode comer e experimentar emoções, sabe? Quis oferecer para ela um papel que não era o papel para ser. Então, às vezes, também tem essa tentação, porque aí não é a tentação do diabo, pode ser a tentação de se comparar. Tiago 1, verso 13 e 14, apresenta outra tentação, né? Que é a tentação que vem do próprio mau desejo. O desejo que está aqui, né? É, dentro de mim, a construção do que A está inveja, a malícia. E que também parte desse lugar da carência também, né? No fundo, todo mundo quer ser amado. Eu repito isso aqui muitas vezes, todo mundo quer ser amado, porque o amor está de vida e a gente foi feito para viver. Então, quando eu estou nesse lugar da carência e eu acabo entrando nesse papel da criança, voltando àquela história do papel da criança, né? Eu acabo me colocando, entendendo que quando eu sou vítima, quando eu não sou o diretor das coisas, eu não me responsabilizo pelas coisas. Então, ninguém pode me culpar de nada. Então, é sempre o outro que precisa mudar. É importante que você se perceba nesse lugar, muitas vezes tem a ver com uma sensação corporal. Perceba assim, toda vez que você está sendo vítima, você tem uma sensação no seu corpo. Talvez você se sinta pequeno, talvez você sinta um aperto no peito. Desconfortável, um desconforto na perna. Então, sinto fraqueza muitas vezes. Essa fraqueza, às vezes, indica esse papel da criança. Então, esse sentimento que você está tendo e percebendo assim, se você está sempre jogando a culpa no outro, esperando que o outro mude, é bem capaz que você esteja no papel da criança. Uma cliente minha, ela percebeu isso. E aí ela trabalhou, nós entramos no processo e ela começou a despedir. É importante ela despedir essa menininha. A gente sempre fala disso, né? Despedir a criancinha, acolher essa criancinha e despedir ela. E aí o marido dela era halterofilista e ela odiava halterofilismo, musculação, aquele cara fortão. E aí ela começou a estudar revista com coisas de halterofilismo, de musculação. E começou a ir na academia com o marido, porque ela disse para si, a responsabilidade é minha de melhorar meu casamento. Estava sem conexão. E aí ela, no papel do adulto, começou a ir na academia com o marido dela. Quando eu dou importância ao que você dá importância, importar é trazer para dentro. Eu trago para dentro de mim o que está dentro de você. O que é importante para mim, o que você importa para mim. Então, quando eu dou importância ao que você dá importância, você se sente importante. Você cria conexão. Gera conexão. E aí ela começou a ir na academia. Aí o que aconteceu? Tem uma lei que é a lei da reciprocidade. Quando você ganha um presente, automaticamente você quer dar um presente para alguém também. E aí o marido dela começou a se sentir importante para ela. Aí começou a abrir a porta do carro para ela, começou a dar flores para ela, mudou a relação. Começou a levar ela no balé que ela fazia.
Ela falou assim, Fernando, mudou o meu casamento. Detalhe, ela no final do processo, ela falou comigo, meu marido foi promovido 2 vezes durante o meu processo. E eu nunca vi o marido dela. No Natal, eu liguei para ela, falei, Feliz Natal, tal. E ela falou, lembrei de você, meu marido foi promovido de novo. E por que isso acontece? Ela mudou o tratamento com ele se sentiu mais forte, mais testosterona, produziu melhor, com mais alegria, e foi promovido 2 vezes. Então, a mudança da vida dela, de entrar no papel da adulta, de assumir a responsabilidade de melhorar o casamento dela. Por quê? Porque ela queria aquele resultado. Uhum. Mas ele isso e aquilo. Então, ela começou a perceber, que estímulo, o que eu posso fazer com ele para que ele possa me perceber, para que ele possa estar perto de mim? Experimentou uma coisa, não foi. Experimentou outra, não foi. Experimentou outra, não foi. Agora foi. Então, no papel do adulto, eu assumo a responsabilidade e vou experimentando até que dê. Por quê? Porque é comigo. E isso também inclui um processo de maturidade em desenvolvimento, ali que ela está buscando e está conseguindo, Isso. de também, se for necessário, reconhecer, opa, isso aqui não é meu, isso aqui é do outro. É do outro. Porque quando a gente diz assim, olha, você segue essa estratégia, faz aquela outra, segue nessa direção, essa não deu certo, aquela deu, ela foi para a academia, aí ela se importa com o que era importante para ele, Sim. gera conexão, que lindo. Aí alguém ali pode estar pensando, por ainda estar disfuncional, pensar assim, o que é? O que eu vou fazer? E vai continuar como criança. O que tem que fazer? Ou do Senhor das Regras, ou como criança. O que eu faço para agradar? E parece uma criancinha. O que eu agrado mamãe? O que eu agrado papai? Não, tem que você estar consciente do que você está fazendo, até inclusive para perceber em algum momento, dizer assim, opa, eu percebi que não é comigo, agora é com o outro. Eu preciso ter esse espaço para eu me perceber quando eu também estou sendo invasiva, quando eu estou sendo a criança birrenta, quando eu estou sendo a criança que se joga no chão. Você entende? Então, isso exige tempo, isso exige autoconhecimento, isso exige respeito ao outro também e ao próprio processo como um todo, para resumir. Assim, quando você, imagina que você está aqui sentado, aí você tenta levantar e dá uma dificuldade, aí você vira para isso, para você, nossa, não, eu tenho que levantar, então agora eu vou levantar porque eu Peraí, tenho. tá Não, machucando. tá machucando. Então, isso cai a ficha para você, que você precisa de ajuda, que você precisa de um tratamento. Aí você vai para fisioterapia, resolve a questão das dores, aí você vai para musculação, começa a treinar Se seus precisar de medicação para anti-inflamatório. anti-inflamatório, toma medicamento. Então, assim, na verdade, isso que a gente está falando aqui agora, de você no papel da criança, mas, então beleza, então a partir de agora, eu saí do papel da criança. Impulsividade. Impulsividade. Não. Então, não é por aí. Isso é um indicador que você precisa de buscar um processo de ajuda para sair desse papel, para curar essa menininha que está dentro de você, que está fazendo você se tornar uma vítimazinha ou se tornar um controlador dos outros e viver uma vida pesada do tenho que, ou você tem que. Então, assim como a pessoa que busca ajuda para fazer esse processo de cura, de fortalecimento, de tomar um medicamento, isso me indica que eu também preciso de um processo para que eu consiga, então, que seja possível sair desse papel. Exato. É que, meus amores, na vida, a gente muitas vezes foi levado pelos ventos das circunstâncias e nós fomos nos encaixando e a gente nem sempre parou para se perceber como é que eu me encaixei aqui. Sabe, enxurrada quando vai levando objetos velhos, móveis velhos, coisas velhas que caíram ali e na enxurrada alguma coisa parou num barranco, encaixou ali e ficou, mas não é dali. Então, às vezes você está aí no seu relacionamento meio que encaixado, não, o meu papel é este, mas está machucando, está doendo, está quebrado, o relacionamento está ruim, os filhos estão infelizes, a casa está infeliz e pode ser só uma questão de ajustar os papéis. Pode ser que você esteja no papel de controladora, minha amiga. Pode ser que você esteja no lugar de controlador. Pode ser que vocês estejam ocupando os papéis abusivos, desrespeitosos, agressivos, violentos, talvez disfarçados de, estou doente, deprimido, estou... Mas muitas vezes é porque está numa situação de aperto emocional. Vamos buscar ajuda? Vamos tomar consciência de que se a gente não sabe por onde começar, tem gente que ensina, tem gente que orienta, tem profissionais para te auxiliar e tem a palavra de Deus para te dar o norte, tem o Espírito de Deus para intervir na tua vida, para te trazer lucidez. O que tanto a palavra de Deus fala de sabedoria?
E eu acho lindo quando o Tiago também vai dizer: se não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Mas eu te agradeço por estar aqui, me despeço Você falou de uma coisa vocês. tão bonita. Tu consegue falar em 30 segundos o que eu Consigo. disse? Desenvolver não é ter mais coisas, é deixar de se envolver de algumas coisas. Então, desenvolver é, estou envolvido, desenvolvo, sabe? Que E lindo. você falou sobre isso agora, de há lugares que você foi colocado que agora você precisa se desenvolver desse lugar. Que legal, gostei. Muito bom. Obrigada, meu amigo. Ah, Deus te gratidão. abençoe. Gratidão. Leve o meu abraço para Natal, mas semana que vem estamos juntos. Vamos Tá bom. fazer essa dobradinha, tá joia. bom? Tá bom. Para a gente continuar falando, vai ser um tema também muito especial para você. Beijo, até semana que vem. Tchau.